Fala aí, galera. Ou melhor, eu tenho que falar, então eu vou falar. Sabia que você pode estar se comunicando de um jeito, achando que você está contando histórias, mas você não está? Eu vou falar sobre os 4 tipos de narrativas, que é um jeito de categorizar essas narrativas, neste vídeo de hoje. Uma das formas, das muitas formas, de novo, não existe regra, não existem princípios, eu não quero trazer aqui o que está certo, o que está errado, eu quero trazer um pouco da minha experiência para vocês, aquilo que eu aprendi com a minha vivência, com o meu contato com Hollywood, com o Robert McKee, com a Soap, fazendo muitas apresentações, blá, 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 blá. Então não existe certo ou errado, existem princípios que funcionam mais ou menos. Uma das formas de organizar as narrativas é dessa forma que eu vou falar para vocês. Tem 4 tipos. A primeira, você conhece muito bem, está acostumado a ver nos 30 segundos das propagandas de televisão. É a sedução. Isso, sedução. Sedução é você persuadir a pessoa usando o sentimento positivo, usando aquilo que vai deixar a pessoa animada, excitada, nos vários sentidos aí, blá, blá, blá. Mas é só isso. Sedução é quando você esconde o negativo, é quando você cria um mundo de fantasia, é quando você cria um mundo cor-de-rosa, é quando você esconde muita coisa que poderia ser negativo porque você está com medo que as pessoas descubram aquilo. Ah, porra! Dá certo? Em alguns casos dá. Mas presta atenção, né? O segundo tipo de narrativa, coerção. Se o primeiro, sedução, te motiva pelo sentimento positivo, a coerção é pelo negativo. É o medo de alguma coisa. É quando o chefe coloca na cabeça do funcionário ou da equipe, se não fizer tal coisa, vai dançar. É quando você usa na política uma propaganda que ameaça no subtexto. O político usa muito coerção. Pai faz muito isso com o filho. Filho, se você não parar de fazer isso, eu vou tirar todos os seus brinquedos. Você não ganha mais figurinha, você não vai ter mais a mesada, você não vai ter... A gente vive ameaçando porque é mais fácil. Tem horas que é mais fácil a gente pegar e falar, olha, você não vai ter tal coisa se você... propaganda de cigarro fazia muito isso. Quer dizer, ainda faz um pouquinho isso. Então, a coerção é quando você procura persuadir as pessoas usando o sentimento do medo, trazendo uma sensação de, ai caramba, eu não quero isso, então eu vou aderir àquele produto, ou eu vou aderir ao que você está falando, ou eu vou me motivar a fazer alguma coisa, porque eu estou com medo de perder alguma coisa, ou eu estou com medo daquilo que eu posso ter de consequência em relação àquilo. Perigoso também. Terceiro tipo de narrativa, retórica. A retórica acontece muito nas apresentações em PowerPoint, nas apresentações corporativas, no modo apresentador, nas pesquisas. É quando você apresenta dados, fatos, escolhe aquilo que te interessa para provar uma tese. Olha, isso aqui, aconteceu isso, dado, fato, gráfico, próximos passos, planilha e acredita em mim. Portanto, compre o meu produto. Você vai tentando induzir ou conduzir um raciocínio colocando só o que interessa para você. O problema disso é que a audiência tem também uma visão da realidade dela. Ela tem os próprios dados, os próprios fatos, as próprias estatísticas, e aí você fica meio que competindo com aquilo. Dificilmente você vai conseguir um match com todo mundo da audiência. Então a retórica, ela é perigosa, porque ela é incompleta. Agora, qual que é o jeito mais completo de você persuadir alguém? Contar uma história. A história junta tudo que a gente está falando aqui. A história é uma relação de causa e efeito que começa com um conflito e ele é resolvido ou não no final. É uma fluência de altos e baixos, que é o reflexo da vida como ela é, que traz a verdade à tona e não esconde,
mostra a dificuldade que eventualmente o protagonista daquela história, sem protagonista não tem história, vai viver. Mostra se ele está preparado ou não e o que ele fez quando surgiu aquela dificuldade. Aí ele superou, apareceu outra, o que ele fez, superou, depois veio outra, veio para baixo, aí rolou uma subtrama aqui, surge um novo personagem, aí a história vai ficando complexa, mas está tudo ligado, tudo como uma trama. Plot é trama, trama é quando você tem tudo aquilo conectado, é costura, é tudo costurado. Se não tem costura, se um evento não leva ao outro, que leva ao outro, que leva ao outro, e que depois leva ao final, não tem história. A história é a lógica, não da indução, é a lógica do raciocínio de causa e efeito. E agora? Avaliando as suas campanhas, as suas propagandas, a sua comunicação como líder ou como chefe, a maneira como você conta histórias por aí, ou a maneira como você narra aquilo que você quer falar. Porque no fundo, comunicação é um assunto amplo. História é conhecimento transmitido. História é quando você melhora a vida da sua audiência através de algo que você conta e ela se prepara para viver o futuro dela. Você está fazendo isso? Você está juntando todo tipo de emoção que pode estar em jogo para contar a verdade ou não? Ou você está fazendo só aquela coisa sedutora, vem cá, bonitinha, tal, compra o meu produto, ó, que legal, cenourinha, né? A famosa cenourinha que você põe no cavalo para ele ir atrás, ou a coerção que é medo, ou simplesmente retórica, dados, 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 portanto acredita em mim. Só para pensar. Se você tiver um desses três, tem uma certa limitação na hora de você fechar alguma coisa. Se você usa o poder das boas histórias, você pode chegar lá no desejo da sua audiência com muito mais facilidade. Beleza? Se quiser comentar aí embaixo, comenta à vontade, me pergunta coisas, eu estou ligado nesse canal e se você quiser continuar recebendo ou passar a receber vídeos diários que a gente vai começar a publicar aqui, é só clicar em algum dos botões de inscreva-se aqui no canal do YouTube. Beleza? Falou, galera!